Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Nesta segunda-feira, o time treinando, pensando no duelo diante da equipe do Tombense. Quarta-feira estaremos lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O Cruzeiro em busca da reabilitação, ainda com o time alternativo. O clube vai atualizar a situação de Matheus Henrique. Dia de apresentação de Chico da Costa na Toca da Raposa 2. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Nesta segunda-feira, teve a primeira rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro foi derrotado pelo Pouso Alegre em pleno Mineirão, 2-1, e agora vai ter que buscar a reabilitação no jogo de quarta-feira em Uberlândia, diante do Tombense. O mando do Tombense, o jogo confirmado para as 9h30 da noite. A primeira rodada teve Uberlândia 0, Tombense 0. Itabirito 0, Democrata de Governador Valadares 1, Cruzeiro 1, Pouso Alegre 2, URT 0, Norte 0, Atlético Mineiro 1, Betim 1, América 3, Atletique 0. E a segunda rodada com todos os jogos na quarta-feira, e o Cruzeiro vai fechar o compromisso diante da equipe do Tombense, ainda com um time alternativo. Eu falei ontem nas quentes do dia. A programação do Cruzeiro é que no sábado, contra o Uberlândia, no Mineirão, o Cruzeiro tem aí os titulares, ou pelo menos a maioria, ou a presença de titulares diante do Uberlândia. Por quê? Esse jogo com o Uberlândia é marcado para o dia 17. 11 dias depois, o Cruzeiro já estreia no Campeonato Brasileiro, que é o jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. A CBF ainda vai desmembrar esta rodada, mas a partida pode ser ou dia 28, uma quarta-feira, ou então dia 29, uma quinta-feira. Então vamos acompanhar o que vai definir aí a CBF. Então, com uma boa notícia que é sobre o Matheus Henrique. O atleta usou o Instagram dele para dizer o seguinte sobre a saída dele no jogo. E o Mateuzinho disse: sobre ontem, apenas um susto, graças a Deus. Exame feito e nada de relevante constatado. O Matheus Henrique, o Cruzeiro vai atualizar ainda o quadro, como ele disse que nada de relevante constatado, talvez apenas ali um incômodo, um desgaste muscular, um edema no máximo, e o atleta vai ficar em breve aí à disposição. Claro que naquele momento em que ele sente ali o problema, todo mundo ficou assustado, né? Porque o Mateuzinho sofreu muito no ano passado. Então, que possa aí voltar o mais rápido possível o atleta que talvez desfalque o time na quarta-feira, né? Um tempo muito curto para se recuperar, mas não vai demorar a voltar. Boa notícia, então, dada pelo Matheus Henrique. Até por falar em departamento médico, o Neisser Vidiarreal teve um edema. Ele ficou fora do último jogo. Hoje fez tratamento na toca. Vamos ver aí no decorrer da semana se ele consegue voltar a treinar com o grupo. Não sei se vai para o jogo na quarta, mas de qualquer forma é uma notícia também importante, porque não teve lesão muscular constatada e não vai demorar a voltar. O atacante que vive a expectativa aí de estrear e fez falta, né? O Cruzeiro teve pouca opção, o técnico Tite, no compromisso diante da equipe do Pouso Alegre. Quarta-feira é o Tombense, o jogo no Parque do Sabiá, em Uberlândia. E aí, o Tite tem ainda 2 treinos para definir. A informação é que segue o grupo alternativo. E até uma outra informação. Para o duelo diante da equipe do Uberlândia, no outro final de semana, no Mineirão, aí o Cruzeiro já deve ter o seu time titular, ou uma boa parte dos titulares. Por quê? O planejamento tem aí o Cruzeiro jogando essa partida diante do Uberlândia. Aí teremos o Democrata no meio de semana, é o jogo em casa também.
no dia 22. E no final de semana do dia 25 é o clássico diante do Atlético Mineiro. E no dia 28 já tem o Botafogo. No Rio é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então o técnico Tite aí planeja o time titular atuando diante do Uberlândia. Aí deve atuar também contra o Atlético Mineiro. Não acho que vai fazer esse monte de jogo em sequência, ainda em ritmo de pré-temporada, né? Uberlândia, tem o Democrata, Atlético Mineiro, Botafogo. Desses 4 aí, 2,5, vamos dizer assim, com os titulares. Temos que aguardar também, mas a ideia é essa. Sábado, Mineirão, diante da equipe do Uberlândia. No dia 17, os titulares em campo. E quem sabe, o Gerson tendo aí alguns minutos. Ele ainda vai passar a treinar com o grupo no decorrer desta semana. A informação, inclusive, é que ele fez físico com uma parte em campo. Então, para sábado, ainda existe uma interrogação, né? Porque é um pouco tempo. Mas talvez ali, ficando no banco, sendo uma atração legal, acho que seria importante levar o atleta para esse compromisso. Se não der, vai ficar para outra semana, porque o Gerson também estava parado, por mais que na Rússia a temporada ficou até mais tarde aí no mês de dezembro e não tão tarde assim em relação ao que o Cruzeiro teve, né? Mas o Gerson estava à disposição aí, fez gol inclusive aliás, foi dia 6 de dezembro, né? O último jogo. Então, talvez faça aí um período de preparação física no começo e depois passe a treinar com o grupo. Vamos acompanhar. Se não for para sábado, vai ficar ou para o jogo com o Democrata ou então para o clássico diante do Atlético Mineiro. É a preparação, a programação do Cruzeiro para este momento e todo mundo na expectativa de que o Cruzeiro possa aí se recuperar, né, da derrota diante da equipe do Pouso Alegre. Chico da Costa, centroavante. Esse tem chance de estrear na quarta-feira, hein? Vai ser apresentado nesta segunda-feira. O Cruzeiro trabalha para colocar o nome do atleta no bid. E aí, ficando no bid, vai para o duelo diante da equipe do Tombense. E dependendo o que vai fazer o técnico Tite, pode até iniciar a partida, porque faltou o centroavante no jogo diante da equipe do Pouso Alegre. Muita gente me perguntou sobre o Matheus Pereira e a última informação que a gente tem é que as conversas seguem, mas ainda sem o martelo batido. É um desejo aí de ambas as partes fecharem isso de renovação. O Matheus está muito feliz, já comentamos sobre. O Cruzeiro fez uma grande proposta, mas a informação é exatamente aquela que a gente trouxe. Agora, o Cruzeiro aguarda aí uma resposta do staff do atleta, ele que é agenciado pelo Eduardo Maluf, o do Maluf, e vamos ver, isso tende a render ainda mais alguns dias, mas vamos torcer para que o fechamento disso, né, a definição seja o mais rápido possível, mas conhecendo o Matheus Pereira, ele não vai partir para nenhum pré-contrato, nada disso. O atleta tem tudo realmente para... E o Cruzeiro confia, né, que ele vai renovar o contrato. A proposta, a princípio, de 3 temporadas. Se precisar mudar tempo de contrato, o Cruzeiro não tem problema nenhum também. É a informação que a gente tem. Então, é o que temos a respeito de Matheus Pereira e o Cruzeiro aí se preparando para buscar esta reabilitação no duelo diante da equipe do Tombense. Tombense que empatou na rodada e o Cruzeiro precisa vencer porque é um campeonato de tiro curto e a equipe, mesmo com o time alternativo, nesses primeiros jogos tem que buscar resultado positivo. Pergunta para você do outro lado. Acho que é a pergunta que vai dar o que falar. Para você, Gerson, foi a maior contratação do futebol brasileiro dos últimos tempos? Tá aí, ó. Pergunta para você do outro lado aí, ó. É uma boa porque em questões financeiras é a maior. É a maior. Mas a gente sabe que uma contratação envolve outros fatores, né? Você, impacto de marketing, técnico e tudo mais. O Gerson tá na briga com certeza. Então aí, ó, a pergunta para você responder sobre essa contratação
do Gerson. Gerson é a maior contratação, você já responde pra gente. Vamos começar falando do Gerson? Vamos. Porque, Luquinhas, a gente tem aqui informações para atualizar o Gerson. Gerson que já começou os trabalhos aqui na Toca da Raposa. Trabalhos que cuidam aí da parte física, né? Avaliação do jogador. O jogador vinha atuando normalmente no Zenit, mas é aquela informação agora de apresentação. Exatamente. Apresentação já marcada para terça-feira, dia 13 de janeiro, é isso? 13 horas também, o Gerson sendo apresentado à imprensa na Toca da Raposa 2, a expectativa é de casa cheia, de auditório da imprensa lotado, e foi até passado pelos amigos da assessoria do Cruzeiro, então todo mundo querendo fazer aquele registro, querendo fazer aquela pergunta ao Gerson, que agora vai poder falar com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque chegou aquele dia na Toca da Raposa 2, na sexta-feira, cercado. Tava bonita essa toca, hein, tava lotado. E aí eu tava de folga no dia. Você acompanhou de longe? Eu acompanhei de longe, mas eu sei o Rubem Júnior mandaram bem aqui. E aí o Gerson na sexta-feira falando, vou fazer os exames ali, depois volto com calma e falo com vocês. Vai falar nesta terça-feira. E aí o Gerson, que já teve o primeiro contato com a torcida, né, foi apresentado ao torcedor na Toca da Raposa, recebeu a camisa 97 do Pedrinho, né? Tava também a esposa, a filha lá, estavam também em campo. O Marcão grande Dia lindo! Grande Marcão Silva, ele tem uma frase que eu esqueci do respirar. Respira que é de graça, que a vida não tem replay. Como é que é? Dia lindo! É isso aí, respira que é de graça, que a vida não tem replay. Olha, isso aí é uma capa de livro espetacular. Então, você me tira do ar desse jeito. Então é aí o Gerson começando a vida dele de fato no Cruzeiro, mostrando para a torcida qual que é a ideia dele, a expectativa, será que ele vai começar contra o Democrata? Será que ele vai ser preservado para o jogo contra o Atlético, que ainda vai ser disputado esse mês? Enfim, vamos aguardar, vamos esperar, porque o Gerson chega com uma cara de titular, né, Luquinhas? Não, chega com cara de titular, né? O investimento é para isso. É até bom passar, porque o Gerson, ele estava de férias no Brasil, devido ao inverno severo da Rússia, não tem campeonato lá. Os jogadores, inclusive, estão se representando nesse momento. Se não me engano, é hoje a representação do Zenit. Ele terminou jogando lá, tranquilo, se recuperou da lesão, estava bem, mas estava só fazendo as atividades em academias lá no Rio de Janeiro. Então, vai precisar daquele tempo de voltar ao ritmo de jogo, mas fisicamente, clinicamente, está bem. Isso é uma ótima notícia, então aí dá para dizer que agora era Gerson também na Toca da Raposa, é o Coringa. Eu gostei do sábado de manhã, a turma da comunicação do Cruzeiro mandou bem, né? A gente sabe o Faleiro, com o Estevão, Pio, tem o Fabinho, tem uma galera gigante, né? É o GG, o Gustavo Aleixo, pô, tem uma turma, o Gustavo também, outro, que é fotógrafo. Matheus das redes sociais, é uma galera espetacular, que brilha muito. Passado, assunto Gerson, vamos falar de Chico da Costa, porque foi apresentado aqui na Toca da Raposa. Eu achei um Chico da Costa muito tranquilo no que ele precisa fazer. Ele entende, é um cara experiente, é um cara que sabe o tamanho do Cruzeiro, e ele deixou muito nítido que a Libertadores, para ele, é uma competição que ele gosta de disputar por causa desse enfrentamento, dessa situação que a Libertadores tem, né? Algumas adversidades no meio do caminho, não são jogos fáceis. Gostei muito da postura do Chico da Costa. É um cara muito sereno, né? Ele se comunica muito bem. É um cara inteligente, já tinha visto... Tem um perfilzão de treinador, né? Eu já tinha visto algumas entrevistas dele anteriormente. É um cara que se comunica muito bem. Eu também gostei muito da entrevista do Chico da Costa. Ele falando de ser um privilégio jogar no Cruzeiro. Falou da pedida que teve do técnico Tite, da concorrência com o Caio Jorge e disso, da Copa Libertadores. Ele é um cara que já disputou Libertadores várias vezes. Jogou no Bolívar, jogou no Cerro Porteño, jogou na Colômbia, jogou em vários países. Então tem muita experiência para esse que é o principal desafio do Cruzeiro na temporada. Eu tô olhando aqui para minha direita, porque eu tô achando que essa água vai dar uma chegada para cá. E sabe o que a gente faz, Luque? É assim, ó, a gente vai dando um passinho. Faz ao ó. vivo, né? É assim que a gente faz, ó. Vamos fazer aqui, ó, vamos continuar aqui, ó. Calor, essa água aí tá vindo. Como dizia o Bel, né? Que calor é esse? Que calor é esse? Ó, vamos fugir da água aqui, ó. Vamos fugir da água aqui. Chegou. Ó, pera aí, eu vou pegar minha mochila ali. Caralho. E sabe o que a gente faz então, ô Lucas Barbosa? A gente troca
de lugar, né não? Você tava Já com tirei até o fone. com medo da água chegar, a água chegou, né? Não, Tem tava jeito. com medo d'água, não. A água molhou a Como é gente. que é? Que calor é esse? Que calor é? Joga. Já cantou Belmarques no carnaval do ano passado. É brincadeira. Olha só, então vamos terminar aqui, que o assunto é o Chico. Vai jogar com a camisa 91. Segundo ele, até para espelhar o 19, né? 19 é do KJ, né? O Caio Jorge. E aí o Chico da Costa é a apresentação que eu vi muita sinceridade na fala dele, né, Luquinhas? Sim, sim. E sabendo muito das missões que tem pelo Cruzeiro, né? De saber desse papel, de ser o centroavante de força, o centroavante de altura, de referência, como bem disse o Bruno Spindel. Então, o Chico da Costa, para compor esse elenco do Cruzeiro, esse sistema ofensivo, com uma peça que faltou ano passado, de fato, né? Tinha o Dineno, mas também teve muitas dificuldades pela questão física, depois o Bolassi, mas esse centroavante 9-9, no segundo semestre, não teve. O que acho que também me chamou a atenção é ele falando da maturidade que ele teve, que quando era mais novo ele era muito imaturo, e o futebol foi dando ele essa maturidade, morar fora, né? A solidão de às vezes estar morando em alguns outros países, como morou na Bolívia, morou no Paraguai. Até foi uma pergunta sua sobre o Brock, né? Ele falando que fez uma grande amizade com o Eduardo Brock, que foi capitão do Cruzeiro ali na Série B. Né? Eles jogaram juntos no Cerro Porteño e ele disse até que o Eduardo Brock o procurou depois que ele soube dessa transferência para o Cruzeiro. Exatamente. E eu perguntei para ele justamente sobre essa questão da Libertadores, ele respondendo que é a competição que ele gosta de atuar. Seja bem-vindo, então, Chico da Costa, camisa 91 do Cruzeiro. Trocando o assunto, vamos falar sobre o departamento médico. O Cruzeiro divulgou a situação do Matheus Henrique. Deixou o campo no duelo contra o Pouso Alegre com desconforto na panturrilha, uma contratura. Contratura, entre aspas, não é uma lesão grave, né? Precisa de cuidados, precisa de tratamento, mas não é uma lesão que vai tirar, por exemplo, o Mateuzinho da pré-temporada. Só tratar e depois volta. Ter aquela precaução, né? Não estourar o jogador logo no início da temporada. Agora, já o Batistella teve detectado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Não é necessário cirurgia, mas é indicado em um tratamento conservador. Já começou o tratamento do Batistella e o tratamento do Mateuzinho, do Matheus Henrique, mas no caso, segundo do Batistella, aí requer mais tempo. O Batistella sofreu uma pancada lá no jogo contra o Pouso Alegre, ele entrou na reta final, deu uma assistência, mas teve essa infelicidade. Mais um registro que deixa de otimismo. O Batistella estava caminhando normalmente aqui na Toca da Raposa 2 hoje, a gente pôde ver. Não sei se chegou a ver também. Eu vi. Então isso aí já dá um alívio, né? O cara tá conseguindo caminhar normalmente, tendo aquela tranquilidade, não tá mancando. Então, claro que para voltar a jogar leva um tempo, por conta de ser o joelho, ser uma situação ainda mais delicada, mas fica o alívio.